Bom dia! Estamos de volta com o nosso devocional Florescer, hoje número 307, e nós estamos meditando num tema que se chama Conquistando a Liberdade no Campo de Batalha da Mente. Nossa mente, um campo de batalha. Como nós podemos vencer a batalha na nossa mente contra aquilo que se levanta nela contra o conhecimento de Deus. Hoje em Mogi das Cruzes nós temos um dia de sol. Então, finalmente nós vamos meditar a partir de hoje nos 5 passos de como nós podemos desenvolver então uma mente firme e não vacilante. Em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 29, diz assim: Feliz é você, ó Israel. Quem é como você? Povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre e a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você e você pisará ou destruirá os seus altos. Então, analisando o conceito de mente firme no Antigo Testamento e também do pensamento cativo no Novo Testamento, agora nós precisamos aprender como aplicá-las, porque isso é importante e nós vamos fazer isso então durante os nossos próximos devocionais, estudando cada um dos passos, como nós podemos manter a nossa mente firme. Então, são 5 passos que retratam então a jornada que começa, no cativeiro do nosso pensamento e o pensamento levado então cativo a Cristo, que é o que Paulo nos ensinou nos devocionais anteriores. Então, o primeiro passo para nós termos uma mente firme é reconhecer quem capturou o nosso pensamento. Então, aonde esse pensamento foi está alojado na nossa mente, ou como esse pensamento capturou, então, a nossa mente. Ou seja, qual é a situação, ou a pessoa, ou a imagem, ou o sentimento, ou a mentira, ou o engano, ou a palavra que esteja mantendo os nossos pensamentos cativos. Podemos ter uma imagem de uma agressão, pode ser física, emocional, verbal, pode ser a perda também de um ente querido, que pode nos levar também a uma vida de sofrimento. Ter aceitado uma mentira, ter um coração orgulhoso que não perdoa, que não sabe pedir perdão, que não reconhece os seus erros, que não assume as responsabilidades e sempre vive se vitimando. Tudo isso e muito mais é alimento para os jogos sujos de Satanás prender ou aprisionar a nossa mente. Ele se agarra a qualquer coisa que pode impedir você de concentrar os seus pensamentos em Cristo ou, como nós vimos, nos submetemos à autoridade e ao senhorio de Cristo em nossas vidas em todas as áreas. Mas nem todos os pensamentos cativos vêm de experiências dolorosas. Nossos pensamentos podem estar se mantendo cativos a alguma coisa ou alguém que edificou o nosso ego ou satisfez os nossos desejos carnais. Nós temos muitas pessoas presas, nesse tipo de pensamento e que tem levado a atitudes, preso nessa área sexual, porque tudo entra pela mente. Simplificando, pensamentos cativos são pensamentos controlados, coisas sobre as quais nós nos encontramos meditando a respeito com muita frequência. Levar os pensamentos cativos a Cristo não significa que nunca teremos pensamentos negativos,
que nunca teremos esses tipos de pensamentos controladores, obsessivos, né? Manipuladores. O que nós precisamos entender que levar os pensamentos cativos a Cristo significa a pensar o pensamento em relação a Cristo e a quem nós somos nele, né? Então, nosso primeiro passo, nós precisamos reconhecer o que tem capturado o nosso pensamento, o que tem controlado os nossos pensamentos de modo insistente. Aonde me tornei, então, cativo ou prisioneiro? Os pensamentos controlados tornaram-se um lugar alto, como nós lemos aqui em Deuteronômio 33, 29. Vocês já notaram que não existe, né, na verdade, uma desobediência pequena? Desobediência é desobediência. A palavra de Deus diz sim, sim, não, não. Então, obediência é 100%. Não existe meia obediência. Então, quando nós ignoramos as ordens de Deus mais cedo ou mais tarde, sempre isso vai trazer consequências amargas. Nós vemos aqui falando sobre os alguns reis de Israel que andaram, né, nos caminhos de Deus em tudo, mas ainda assim não obedeceram a Deus 100%. Não destruíram os lugares altos. Por fim, essa desobediência provocou no final a sua derrota. O próprio povo de Deus sacrificava seus filhos sobre o altar de deuses pagãos. Então, todos os reis, tinha lá os bons e os maus. Mas Deus tinha dado uma ordem para ele, não deixar, né, os postes ídolos, não deixar os lugares altos aonde se fazia oferendas, ofertas, sacrifícios para outros deuses. Todos eles obedeciam. 100%? Não. Então, mesmo que fossem bons, eles ainda continuavam deixando aqueles lugares de adoração a outros deuses pagãos. Então, os lugares altos em Israel era qualquer coisa que exaltava então qualquer coisa ou um outro ídolo acima de Deus. Então aqui nós estamos, né, transliterando, trazendo isso para nós. O que seria então lugares altos? Porque quando a gente fala que as armas de Deus, que as armas em Deus são poderosas para a demolição de fortalezas, raciocínios ou baluartes ou sofisma, então são os lugares altos, aqueles pensamentos altos que são colocados na nossa mente. Então, acima de Deus, qualquer coisa que nós coloquemos acima de Deus em nosso pensamento ou imaginação se tornará um ídolo. A idolatria do nosso coração não é somente uma afronta terrível a Deus, é também um convite aberto para o desastre. Nunca devemos esquecer da natureza crescente do pecado. Tudo começa com uma pequena rachadura, né, que nós não fechamos e ela vai se abrindo, daqui a um pouco, né, está ruindo tudo. Então, Romanos 6,19 diz assim: assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça, para a santificação. Podemos derrubar as nossas fortalezas com o imenso poder de Deus, ou elas, no final, nos derrubarão. Por favor, tenham em mente que não temos de amar uma coisa ou alguém, amar alguma coisa ou alguém para idolatrá-la ou exaltá-la em nossos pensamentos. Podemos facilmente idolatrar algo também que odiamos. Sempre que não conseguimos perdoar uma pessoa, torna-se para nós esta pessoa um ídolo.
porque nós dormimos e acordamos lembrando dela e do ato que ela praticou contra nós. Então ela acaba se tornando um ídolo em nosso coração. A lembrança do ato cometido contra nós, a pessoa então se torna um ídolo. Quando alimentamos a dor, ao invés de perdoar, mesmo que não goste da pessoa, o Satanás assume o controle então da imaginação até que toda a situação rouba então a concentração, a paz no coração dessa pessoa. E ela então acaba se tornando um ídolo, guardado num lugar bem alto no nosso coração. Perdoar para nós é uma decisão do nosso coração. Nós não precisamos ficar pensando quando é ou quando eu sentir que eu tenho que perdoar. Não existe isso. A palavra de Deus diz que isso é uma ordem, é uma decisão do nosso coração para não levantarmos ídolos em nosso coração. E as nossas maiores dores e os nossos maiores sofrimentos, provocados principalmente por pessoas, é porque nós colocamos elas em lugares altos no nosso coração. E agora elas estão provocando essas dores. Então, perdoar é uma decisão do coração, não é um sentimento. É libertação, é obediência a Cristo. É 100% de obediência. Perdoar, amar e orar pelos inimigos. Esta é a vontade do nosso Senhor. Amanhã nós voltaremos então a meditar sobre o segundo passo de como nós podemos então conquistar a nossa liberdade no campo de batalha da mente. Que Deus abençoe você e até amanhã com o nosso devocional Florescer.